Segundo Alvo Dubledor, a curiosidade não é pecado, mas há que ter cautela diante dela. Está a começar mais uma edição do teu programa 75 Curiosidades. Eu sou a Ruth Fungate e juntos vamos fazer uma viagem pelo mundo e ficar a saber sobre várias curiosidades. Mas antes, subscreva-se ao nosso canal e siga as nossas páginas no Facebook e no Instagram. Não se esqueça de ativar o sininho para receber mais novidades. E para começar as nossas curiosidades de hoje, vamos falar de um aparelho que é indispensável no nosso dia a dia. Todo mundo tem em casa. Quer adivinhar? Estamos a falar da TV. Sim, estamos a falar da televisão. Você sabe quem inventou a televisão? Apesar de a televisão ter sido resultado de uma série de descobertas sucessivas, aquele que é conhecido como o pai do aparelho é o norte-americano Phil Farnsworth. A TV, que surgiu no século XX para transmitir imagem e som a longas distâncias, foi durante muitas décadas o principal meio de comunicação social. O norte-americano Phil Farnsworth, nascido em Utah, foi um inventor precoce que já durante a adolescência pesquisava incessantemente e tinha o sonho de criar um aparelho de televisão. Farnsworth criou o primeiro protótipo em 1922, enquanto ainda estava no ensino médio. Prodígio, no ano a seguir, entrou como aluno especial na Brigham Young University, apesar de ainda estar cursando o ensino regular na escola. Como o pai faleceu em 1924, Phil precisou abandonar a faculdade para começar a trabalhar e sustentar a família. Dividindo a atenção entre a criação do tal aparelho de televisão imaginado com a necessidade de sustentar a família, Phil só conseguiu fazer a sua primeira transmissão eletrônica de televisão no dia 7 de setembro de 1927. Nesse mesmo ano, registrou a patente da invenção. Aprimorando a invenção, exatamente um ano mais tarde, em setembro de 1928, fez uma apresentação para a imprensa a fim de conseguir patrocinadores. Phil Farnsworth recebeu algumas ofertas tentadoras para vender a sua tecnologia. Vladimir Zworykin, por exemplo, ofereceu $100.000 pela patente do inventor, mas Phil recusou a oferta. Empenhado em seguir de modo autônomo, ele fundou a própria empresa, a Farnsworth Television, em 1937 e fez parcerias tecnológicas com uma série de outras empresas. Em 1939, a companhia passou a fabricar também rádios. 10 anos mais tarde, a Farnsworth Television foi capaz de fabricar o primeiro aparelho de televisão de modo internamente autônomo. Com problemas financeiros, em 1949, a companhia foi comprada pela International Telephone and Telegraph e se transformou em Gebhard Farnsworth, que seguiu produzindo televisões até 1965. E esta foi a história da primeira televisão do mundo. Então, vocês gostaram da minha maquiagem? Estou bonita? Sei que estou. E vocês já pararam para pensar como surgiu a maquiagem? A maquiagem, assim como os cosméticos, é muito antiga, provavelmente utilizada desde a pré-história para a prática de rituais xamânicos, cultos funerários ou cultos à fertilidade. 3.000 anos antes de Jesus Cristo, os egípcios já conheciam a maquiagem: batom, maquiagem branqueadora e de luminosidade, maquiagem para reforçar os olhos e sobrancelhas, blush para corar as bochechas, pois que eram misturados com óleo ou pomadas. Outros pigmentos também eram utilizados para a maquiagem: o azul do óxido de cobre, o amarelo do auripigmento, o preto do carbono, o verde da malaquita e mais numerosas nuances obtidas dos óxidos de cobre ou ferro. As caravanas que levavam especiarias e seda para a Europa introduziram os cosméticos e maquiagem na Grécia. Ele não se desenvolveria verdadeiramente até o início do século III, sendo anteriormente um atributo das cortesãs. E ao Império Romano, Nero e Popeia Sabina maquiavam-se com os mesmos produtos no século I. A maquiagem para o rosto, o kohl, foi substituída por uma maquiagem à base de açafrão, antimônio, cortiça queimada, fuligem ou cinzas. O blush corava as bochechas através de amoras esmagadas ou cinábrio.
Muitos produtos da época à base de metais, chumbo, mercúrio, eram tóxicos, estragando a aparência da pele e provocando um envelhecimento precoce da mesma. Dentre os escritos sobre cosméticos da época, a arte de amar, os remédios do amor, os produtos de beleza para o rosto da mulher de Ovídio foram perdidos. A atividade da maquiagem, que visava atender um ideal de beleza, estava sujeito a controvérsias religiosas e filosóficas da época grega. Foi com o retorno das cruzadas que a maquiagem se espalhou pela Europa nórdica, onde era somente utilizada tanto para a pintura quanto para rituais. Desde o século XVIII, os nobres utilizavam bases faciais, pintura para cabelos e perfume. No século XVI, as mulheres utilizavam pó branco, bochechas vermelhas e nos lábios uma mistura de corante de cochonilha. Os olhos, contrariamente ao período anterior, jamais eram maquiados, a fim de não esconder a janela da alma. Desde o século XVII, a maquiagem é utilizada por todas as classes sociais. As mais abastadas usavam preciosidades em suas maquiagens, como pó de ouro, prata e pedras preciosas. As maquiagens à base de substâncias metálicas emprestadas das artes das pinturas e das misturas continuaram a ser muito tóxicas, como podemos exemplificar citando o sublimado de mercúrio, comum no século XVI. A maquiagem moderna tornou-se popular através do cinema dos anos 1920. Ainda no começo do século XIX, os cosméticos continham chumbo, mas os produtos modernos são testados em laboratórios e fabricados com recursos neutros como talco, caolin e amido de arroz, aos quais são adicionados óleos e corantes sintéticos. Então, meninas, gostaram da história da maquiagem? A maquiagem realça a nossa beleza, mas é importante não abusar. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu neste mundo? Existe? Você sabe qual é a origem do espelho? Como muitos outros objetos já indispensáveis em nosso cotidiano, o primeiro espelho da história foi encontrado no Egito. O que realmente surpreende, porém, é a data estimada em que ele foi criado, 500 anos antes de Cristo. Ele era muito diferente do que conhecemos hoje, sendo composto por uma armação de madeira e bronze. Naturalmente, sabemos que o bronze não é o melhor material para refletir imagens. Ele apenas era o material mais indicado para este uso quando surgiu o espelho. Isso fez com que se fosse buscar melhores materiais. Anos depois, os primeiros espelhos feitos com a prata começaram a surgir. No entanto, a prata é um material que escurece com bastante facilidade e muito rapidamente. Para que o espelho continuasse cumprindo o seu papel, era necessário que fosse polido constantemente. Mesmo que a imagem já fosse um pouco mais nítida, era preciso continuar tendo novos materiais para melhorar a qualidade do produto. Foi na Idade Média, contudo, que os espelhos começaram a ficar parecidos com o material que encontramos nas casas hoje. À época, a técnica de produção consistia em aplicar uma camada de mercúrio sobre um papel fino e, por fim, uma camada de vidro polido por cima. O material era então comprimido até ficar pronto. E hoje eu não consigo imaginar a minha vida sem um espelho. Eu fico horas e horas em frente ao espelho. Que invenção! Você sabe o que determina o seu gosto musical? Já parou para pensar por que gostamos de ouvir música? Bora lá saber sobre essa curiosidade. Sabe quando você escuta aquela sua música preferida e se sente bem? Quando se lembra de um amigo ou um momento imediatamente após ouvir uma música? Sim, ela é capaz de invocar emoções e está fortemente associada a lembranças e sentimentos. Entretanto, a emoção vivenciada não está no significado do que está sendo exposto na música. Pois se o fosse, não choraríamos ao ouvir um hit estrangeiro do qual não conseguimos compreender uma única palavra. A emoção está mais no valor que atribuímos à melodia e às lembranças que associamos a ela. Ouvir música boa faz com que o cérebro libere dopamina, uma
uma substância que proporciona a sensação de bem-estar, prazer e motivação, pois atua no centro de recompensa do cérebro. Essa substância também é liberada durante o sexo, o uso de drogas e após ingerir comidas deliciosas. Ou seja, a sensação boa ao ouvir música tem influência biológica e pode provocar uma onda intensa de excitação emocional que inclui alterações na frequência cardíaca, pulso, frequência respiratória, dentre outras. Portanto, vicie-se bastante pela música, pois ela faz muito bem à nossa saúde mental. Quem aí gosta de jogar cartas? Então, bora jogar. Eu baralho. Usado para distrair a família em um fim de semana chuvoso na praia, para arrecadar fartas quantias nas mesas de cassinos ou mesmo para fazer previsões sobre o futuro nas tendas de cartomantes, o baralho é um instrumento de jogo conhecido há vários séculos. Conforme os historiadores, as cartas teriam surgido da Idade Média, entre os séculos 5 e 15. No livro Invenções da Idade Média, óculos, livros, bancos, botões e outras inovações geniais, Chiara Frugon, apesar das variadas hipóteses formuladas, não se sabe com exatidão qual é a origem dos jogos de cartas. É fato que fora autêntica inovação entre os divertimentos do homem medieval e que surgiram com certeza na Europa do último quarto do século XIV. De acordo com a historiadora, poucos baralhos daquela época chegaram aos tempos atuais, devido à fragilidade das cartas e porque não foram feitas para serem guardadas. Os raros exemplares conservados pertencem às grandes famílias da aristocracia. Foi feito entre 1441, que é a data do casamento do Francesco Sforza com Bianca Visconti, filha de Filippo Maria, duque de Milão, e 1447, no ano da morte do duque. Segundo a pesquisa da historiadora, desde o surgimento dos baralhos, os reis da França interessaram-se por sua fabricação a fim de obter rendimentos fiscais do jogo. O controle monárquico sobre esse tipo de jogo encontra seu eco na visão da sociedade fortemente hierarquizada que as cartas apresentam, onde o soberano é a figura dominante. E neste jogo eu venci! Eu sou uma boa jogadora de cartas e sem batotas. Será que a minha orelha e o meu nariz têm o mesmo tamanho desde criança? E será que esses membros crescem com o passar do tempo? Algumas pessoas até se assustam ao comprovarem isso. Em fotos antigas de família, as orelhas ou o nariz, quem sabe ambos, do vovô ou de parentes mais velhos, aparentarem estar maiores com o passar do tempo. Isso pode acontecer. Será que realmente essas saliências faciais crescem mais do que os outros membros em nosso corpo? A resposta é não. Algumas pesquisas afirmam que as nossas orelhas e o nosso nariz crescem porque são compostas por cartilagem e ela é o único tecido conjuntivo que cresce a vida toda. Sim, até aí está tudo certo. Porém, o crescimento da cartilagem elástica que compõe as orelhas é insignificativo após os 18 anos. Um estudo realizado com a participação de quase 2.000 voluntários de ambos os sexos e de idades variadas, com o passar dos anos, o nariz e as orelhas sofrem uma frouxidão da gordura e a pele fica flácida. Logo, a gravidade cumpre o seu papel e a estrutura se alonga, causando o efeito que nós vemos. Quando as fibras de colagênio e elastina que compõem a cartilagem começam a se quebrar, o que causa a frouxidão da pele, o tecido se estica e cede. Você pode constatar isso em outras partes do corpo de uma pessoa idosa, nos braços, no lábio e nas bochechas. As rugas, inclusive, fazem parte desse processo. O fato de a boca e o nariz perderem volume faz com que as orelhas e o nariz pareçam ainda maiores. Outros estudos foram realizados sobre o tema e chegou-se à conclusão de que as orelhas alongam 0,22 milímetros por ano após os 35 anos, quando começamos a perder colagênio e elastina. As pesquisas sobre a relação de alongamento e idade são tão sérias que podem ser usadas por cientistas forenses para determinar a idade aproximada de uma pessoa. A estrutura esquelética dos tubarões é composta principalmente de cartilagem. Eles, sim, possuem um crescimento significativo
e tendem a crescer ao longo das suas vidas. Felizmente, isso não acontece para nós, seres humanos. Então, não são o nariz nem a orelha que crescem. Simplesmente a nossa pele fica flácida. Por isso dá esse efeito. Será que molhamos mais na chuva quando corremos ou quando andamos? O que vocês acham? Deixem aí vossos comentários. Todas as vezes que começa a chover e você está desabrigado, instintivamente você corre, certo? Certo. E faz isso porque assim se molha menos, certo? Errado. A primeira reação que se tem quando começa a chover é sair a correr para não se molhar. Mas dependendo do tipo de chuva, essa pode não ser a melhor opção. Considerando-se que a quantidade de chuva que cai não se altera, segundo o professor de física, Bassam Ferdinand, se a chuva estiver a cair no sentido perpendicular ao chão, não importa se a pessoa está parada, andando ou caminhando, ela vai se molhar da mesma forma. Agora, se a chuva estiver caindo de forma inclinada, quando a pessoa corre, ela se molha mais rapidamente. Se a pessoa correr, vai receber mais água porque a vazão é o resultado da área multiplicada pela velocidade. Quando corre, a velocidade relativa aumenta, então a vazão da água aumenta e a pessoa se molha mais. Portanto, correndo ou andando, quem está na chuva sempre vai se molhar. Quem aí gosta de ler? Você gosta de ler? Quantos livros você já leu? E você já parou para pensar quem foi o primeiro autor do mundo? Enheduanna viveu no século 23 antes da nossa era na Mesopotâmia. Princesa, sacerdotisa e poeta. Ela pode se orgulhar de ter sido a primeira autora do mundo a ter seu nome conhecido em uma época em que era comum que escribas não assinassem seus trabalhos. A escritora era filha do rei Sargão, o Grande, fundador da dinastia acadiana. Sargão ficou famoso por conquistar as cidades-estado sumérias. Seu império se estendia por toda a Mesopotâmia, em um território que seria equivalente a regiões onde hoje se encontram partes do Irã, Iraque e Síria, e possivelmente da Anatólia e da Península Arábica. Nesse contexto, Enheduanna era uma princesa de um grande império, mas também exercia o ofício de alta sacerdotisa na cidade de Ur, região localizada onde hoje fica Iraque. Seu nome reflete estas funções. En significa alta sacerdotisa, enquanto Eduanna quer dizer adorno do céu, embora também possa se referir ao deus Anu ou à deusa Inanna. A primeira escritora conhecida do mundo compôs vários trabalhos literários, como resgata o The Conversation. Sua produção inclui 2 hinos à deusa mesopotâmica do amor Inanna. O mito de Inanna e Ebe é uma coleção conhecida como hinos sumérios do tempo. São 42 no total. Antes de Enheduanna, outras obras foram escritas, mas seus autores e autoras permaneceram anônimos. Apesar disso, os trabalhos da escritora eram assinados e com frequência envolviam referências à sua própria biografia. As tradições escribas no mundo antigo costumam ser consideradas uma área masculina, mas as obras de Enheduanna provam que a literatura da Mesopotâmia também tinha assinatura feminina. Além da princesa, muitas esposas de reis também compunham ou encomendavam poesias. A presença de mulheres alfabetizadas entre os sumérios era tão forte que eles, inclusive, adoravam uma deusa escriba, Nidaba. E falando do primeiro autor do mundo, você sabe qual é a origem do papel? Desde tempos remotos, o homem desenhou, pintou e escreveu sobre pedras, ossos, metais, placas de argila, conchas, peles de animais, cascas de árvores, seda e etc. Os egípcios descobriram o papiro, uma planta encontrada às margens do rio Nilo, cujas fibras unidas em tiras serviam de superfície resistente
para a escrita hieroglífica. O papiro mais antigo que se tem notícia data de 2200 anos antes de Cristo e a palavra papiro, em latim papyrus, deu origem à palavra papel. Devido ao alto custo de papiro, os persas do Pérgamo, na Ásia Menor, passaram a substituí-lo pelo pergaminho e pelo velino, ambos obtidos de peles de animais muito jovens, que lhes conferia a forma de película fina, resistente e flexível. A invenção do papel é atribuída ao oficial da corte chinesa, Cai Lun, em 105 d.C., feito a partir de uma pasta de fibras trituradas. Por ser um produto relacionado à religião, os chineses conseguiram manter o segredo da fabricação do papel por muitos séculos. Embora através do budismo ele tenha chegado à Coreia no século VI e ao Japão no século VII. Por volta do ano 750, os árabes da região de Samarcanda tiveram acesso às informações e começaram a produzir papel a partir da pasta de trapos de linho e de algodão em Bagdá, Damasco, Egito e Marrocos. Os árabes, como mercadores na Cilícia e em Veneza, e como conquistadores na Península Ibérica, introduziram o papel na Europa. A importância do papel cresceu no final da Idade Média, com a expansão do comércio europeu, tornando-se um produto essencial para a administração pública e para a cultura letrada. A invenção da imprensa por Gutenberg, a reforma protestante e a expansão marítima colonial provocaram o aumento da fabricação de papel e a escassez da matéria-prima, obrigando à regulamentação de comércio de trapos. No século XVII, observa-se algumas tentativas na Inglaterra e na Alemanha para fabricar papel com outros materiais, ripas de madeira, cascas de árvore e palha, que substituíssem os trapos, mas sem sucesso devido à baixa qualidade do papel produzido. O papel é fundamental no nosso dia a dia. E com essa curiosidade, nós chegamos ao final do nosso programa de hoje. Espero que você tenha gostado. Subscreva-se ao nosso canal e ative o sininho para receber mais curiosidades. E não se esqueça também de seguir as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram e colocar nos comentários sobre que curiosidade você gostaria de saber. Eu sou a Ruth Fungate. Até uma próxima. Tchauzinho!